conformar com isso, a gente pode aprender com a experiência dos outros. Então, como a pastora falou assim, a história nos ajuda a aprender com a experiência dos outros para que não tenhamos que viver algumas experiências desnecessárias para nós que já temos as escrituras, né? Então, muito importante, né? A pastora às vezes pergunta, para onde nós vamos e tal? E eu, particularmente, assim, eu já quero ir lá e estudar os evangelhos de novo, né? O Novo Testamento, coisa e tal, mas eu vejo que hoje Deus está nos levando a estudar sobre fundamentos, estruturas, e isso a gente vai achar estudando a história, né? A história do povo de Deus, tá bom? Então, hoje estamos encerrando o livro de 2 Samuel 24, muito possivelmente amanhã iniciamos então 1 Reis, mas vamos então continuar firme aí, eu conto com vocês, tá bom? Vamos lá então, pastora, deixa eu só abrir aqui, pastor, que eu fiquei falando aqui, não... Capítulo 24 de 2 Samuel. Isso, 2 Samuel 24, tá? Vamos lá então, gente, acompanhe com a gente, é bem curtinho, são acho que 25 versículos, se eu não me engano, mas com muita informação, com muita coisa importante. Vamos lá. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Eu quero já chamar a sua atenção, né, porque fala de informações importantes, como por exemplo, né, o verbo irar-se, né, dizendo que o Senhor irou-se contra Israel, ou seja... Mais uma vez, né? Isso significa que Deus também se ira contra o seu povo. Tá? Deus ele não deixa de nos amar, mas não quer dizer que ele não fique bravo. Sim. É como um pai. Tá? Você não vai matar teu filho, mas não quer dizer que você não fique bravo com ele, irado com ele. Então Deus irou-se contra Israel. E o que ele faz agora? Ele dá uma incitada em Davi, ele provoca Davi. É óbvio, gente, que Davi poderia. Né? Aqui eu quero que você entenda corretamente, porque assim... Deus ele não faz nós de robôs. Ele não pegou Davi, você vai fazer isso aqui. Não, a Bíblia fala que ele incitou, ou seja, assim como o diabo às vezes, né, até uma comparação ruim, mas para você entender, nos incita, ou seja, nos provoca, nos influencia, Deus também. Ele falou, quero ver como é que Davi vai agir com relação a isso. Se Davi vai utilizar do conhecimento dele, da experiência dele, que ele já era aqui, né, já estava assim altamente de idade, já estava no final da vida, para fazer a coisa certa, ou Davi vai errar. Tá? E se Davi, que era o líder, errasse, tá? Isso ia trazer consequências, né? Se acertasse também traz consequências positivas. Vamos ver que consequências que acontece, se Davi acertou, se Davi errou, mas aqui o texto fala que então Deus incitou Davi contra o povo. Por que contra o povo? Porque o que Davi ia fazer agora iria pesar contra o povo, né? O que Davi fez, tá? Daí ele fala, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá, ou seja, uma contagem. Quantas pessoas eu tenho em Israel e em Judá? Quantos soldados? Qual o meu poder militar que eu tenho em Israel e em Judá? Tá? Foi o que Deus incitou. Davi poderia ter feito ou não feito, tá? Ele apenas incitou, ok? Vamos lá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Qual o motivo, né? Aqui, gente, aqui é algo muito Qual interessante, motivo? porque esse mesmo Joabe, pastor, que foi o Joabe que matou o Absalão, o Joabe que fez tantas coisas erradas, às vezes a gente vê ele com algumas gotas de sabedoria, gente. Porque o que o Joabe está dizendo aqui, ele está dizendo assim, Joabe fala assim, respondendo que o Senhor, né, que Deus, né, o teu Deus, multiplique o povo por 100. Ou seja, o que Joabe está querendo dizer é o seguinte, independente do número que a gente tem, eu digo, rei, que o nosso Deus multiplique por 100. Ele já está dizendo o seguinte, nós não temos muitos. Se você for ver, Joabe já está dizendo para ele, olha, nós não temos muitos conosco. Porque naquela situação, irmãos, Davi tinha tido dois problemas aqui, que foi lá atrás com Absalão, quando Absalão toma o poder, isso quer dizer que uma parte do povo apoiou Absalão. Exatamente. Né? Lembra que Absalão já vinha lá Houve cultivando o povo? Estabilidade, né? Isso. E depois também, ele tem outro problema, que foi lá com Seba. Lembra que quando ele volta para o palácio, aquele cara de Israel se levanta, fala, quem que é esse Davi, não sei o que, e vai embora, e um monte, Israel praticamente todo vai com ele. Então, na verdade, aqui, Davi estava com o seu poder enfraquecido. Depois Seba é morto, alguns voltaram, mas enfim, agora aqui, na verdade, então, Davi está falando assim, eu preciso saber quem que é com a gente e quem não é, tá? E o que Joabe está tentando dizer para ele, ele falou assim, olha, independente do número, que Deus multiplique por 100. Aqui, gente, por isso que eu falo, tem uma gota de sabedoria aqui, porque é o seguinte, é como assim, independente
do tanto de dinheiro que você tem, independente do tanto de reforço que você tem, independente do tanto de ajuda que você tem, tá? Deus, ele pode multiplicar por 100, por 1000, ou seja, o importante é Deus, não é o que você tem, tá? Então, assim, é como se Deus estivesse usando Joabe para tentar dar uma dica para Davi, tá? E fala assim, e aos olhos do rei, meu senhor, vejam, mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Tipo assim, aqui, gente, eu falo, é Deus usando Joabe para fazer uma pergunta para Davi, para ver se Davi pensava, Davi, por que você quer contar? Qual o motivo disso? Porque se você conta, você quer ter uma razão. Qual a razão? Eu quero saber o meu poder bélico, eu quero saber o meu poder militar. Quantos eu tenho comigo? Quantos eu tenho comigo. Só que aí vem uma outra questão, então muito bem, só que a tua confiança está em quem? Em Deus? Ou no quantas pessoas você tem com você? Lembra lá de Gideão? Que ele tinha 300, ele falou, é muito, Deus falou, é muito. Mas ele ia enfrentar milhares de pessoas. Porque não é um número de exército, um número de soldados. Às vezes é melhor não saber, né? Exato. Não, você tem que confiar em Deus, né? Então aqui, interessante que Joabe dá essa, né? E vamos ver o que Davi faz. Mesmo assim, vamos ver o que Davi responde e fala. Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe, sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel. Ou seja, valeu, Joabe, gostei da tua opinião, ótima, mas vamos fazer o que eu quero que vá contar o exército. E atravessando o Jordão, começaram em Aroia, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos Hititas chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Observe que foi um parto, né? 9 meses é um parto. E aqui o número que ele traz, né, é de homens habilitados ao serviço militar. Então fica bem claro que ele quer saber o exército dele. Quantas pessoas ele tinha para guerrear. Tá? E aqui vem 800.000, né, em Israel. E 500.000 em Judá. Observe que Israel tinha mais que Judá. Tá? Vamos lá. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Gente, agora você vê o próprio rei, o próprio Davi, como se caiu a ficha. Que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Que eu fiz? Né? 9 meses eu parei, né, a minha vida, abri uma lacuna, fazendo algo que Deus não me pediu. Não é questão de ser certo ou errado, Deus não me pediu para fazer isso. Né? Ele apenas permitiu que eu tivesse no coração esse desejo e eu me deixei levar pelas minhas aflições. Tá? E agora ele clama, ele confessa, pequei gravemente, ele observa que ele acentua, tá? E imploro que perdoes o pecado do teu servo, o meu pecado, ele fala, né? Porque cometi uma grande loucura. Então aqui é como se, o que eu fiz? Meu Deus. Caiu a ficha. Tá? E vamos ver o resultado de tudo isso. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Que era o profeta. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade, estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Aqui, gente, você veja que Deus novamente, né, ele dá para Davi a escolha. O que você quer? 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos seus inimigos ou 3 dias de praga?
Escolha, porque alguma dessas consequências você vai ter que colher. E interessante, e isso é importante ressaltar, gente, o erro foi dele, mas todo o povo ia ter que pagar as consequências. Você viu aqui que mais de 70 mil, se não me engano, foi isso? 70 mil homens do povo de Dan e Berseba morreram com as pragas. Você viu que no verso 17 ele precisa chegar, né? Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei, cometi essa iniquidade. Né? Esses não passam de ovelhas, tipo, eles não têm culpa. Então, o que eles fizeram? Então, me castigue, né? Ele fala assim, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família. Tá? Então, ele está tentando aqui o quê? Né? Reparar algo. Tá? Então, assim, é estranho isso, mas isso aqui é importante para quê? Para a gente entender o seguinte, gente. Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências nós vamos ter que colher. Deus até ameniza. Você vê que ele fala assim, ó, eu vou te dar aí uma chance de você escolher. Você vai ter que pagar um pedágio. Qual que você vai querer? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Daí ele fala assim, olha, eu prefiro cair na mão de Deus. Porque entre ficar 3 meses fugindo do meu inimigo, né, eu prefiro ficar 3 dias na praia, porque eu sei que é Deus que está no comando, Deus pode ter misericórdia, Deus pode parar. Como teve, né? Como teve. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Tá? Porque agora ele vai... o aspecto de Deus nesse sentido também, né? Isso. Observe que aqui também, outra coisa importante, Deus sempre usando, né, um profeta para vir trazer a mensagem, tá? Você vai ver que agora ele vai usar esse profeta de novo para dizer para Davi o que ele tem que fazer, tá? Para corrigir algumas coisas. Acompanhe com a gente. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna de Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse, porque o meu senhor e rei veio ao teu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. Tá bom. Você veja que Deus novamente, então, ele mostra o caminho, né? Fala assim, então tá, então nós temos que parar essa praga. Para parar essa praga, você vai, então, oferecer um holocausto, fazer um sacrifício, né? É onde, então, Davi vai até essa ilha de Araúna, né? Ele, chegando lá, esse proprietário, né? Ao ver o rei, as intenções do rei, queria ofertar, né? Para o rei fala, não, eu não quero assim, eu quero fazer nada para Deus que não me custe alguma coisa. Então você vê agora Davi com o coração quebrantado, buscando corrigir, e assim então ele oferece o sacrifício e a praga então cessa. Tá? E é interessante, gente, porque assim, praga é um juízo, ou seja, uma sentença que vem sobre a terra. Tá? É uma sentença que estava sobre todos os homens, que todos os homens pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Precisaria do quê? De um remidor, ou uma remissão, alguém que pagasse aquela dívida para que as pessoas pudessem, né? Aqui mesma coisa, havia uma praga, era uma sentença, então precisava haver um pagamento. Então aqui entra o sacrifício, aqui entra o derramar do sangue de um animal. Tá? Você vê que no Velho Testamento sempre são as coisas, a Bíblia fala assim, a sombra das coisas futuras. Então já prefigurava o que um dia iria acontecer lá na frente, através de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aqui ele está usando então de um sacrifício de animal para apaziguar, né, aquela praga, ou seja, para pagar a conta, na verdade, é aquela praga parar, ou seja, eu estou pagando a conta para que este mal cesse, ok? Então se faz essa oferta, se faz esse sacrifício, mas volto a dizer, sempre como já demonstrando, né, ou remetendo a gente, que hoje a gente tem esse conhecimento, tá, o que Deus faria, né, para salvar toda a humanidade, não só de uma praga, né, também uma praga, porque o pecado é uma praga, né, através de Jesus. Então aqui a gente faz essa correlação para você reforçar o que você já sabe, já conhece acerca de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Gente, e assim nós encerramos o capítulo. Por um lado, até frustrante,
porque você vem encerrar, né, o livro de 2 Samuel. Davi aqui se vê que é os últimos atos, você vai ver que ele já está no final da vida dele. Você vai perceber aqui que ele já... Você vai perceber isso com a gente quando a gente entrar no 1 Reis, que ele já vai passar o bastão, o reinado, e em seguida ele morre. Terminar a vida dele já errando. Gente, se você for ver, ele começou lá atrás, né, como rei, sendo ungido na casa de Jessé. Daí, né, enquanto o rei, ele errou lá com Betseba, né, ele cometendo alguns erros, e termina a vida dele errando. Triste isso, né? Imagina você, porque a gente sempre espera que eu vou começar a minha vida errando, eu vou acabar minha vida acertando, tá? Mas isso aqui então mostra o quê? Mostra o quão nós, seres humanos, somos falíveis. Não significa que devemos desanimar conosco mesmo. Volto a dizer, a história existe para isso, para a gente poder analisar, né, pastora, poder assim se revestir desse conhecimento para que nós não caiamos em situações como... E a questão aqui está em reconhecer o erro e repará-lo. Exatamente. Né? Não é ficar frustrado ali, aceitar, puxa, errei, pronto, errei. Não. Tudo pode ser, né? Nem todas as coisas, mas assim, se arrepender perante o Senhor, né? Isso que é o principal de tudo. E qual a lição central que nós tivemos desse capítulo todo? Primeiro, você precisa perguntar por que Deus está virado com o povo. Porque inicia lembrando que ele ensina que ele está virado com o povo, mais uma vez. Então, de novo, o povo estava... Aqui, gente, olha só. Por um lado, né, o pecado foi de Davi, né? As pragas vêm sobre o povo. Mas tudo começou por causa de Deus irado com o povo. Deus só usa Davi. Davi só é um instrumento de Deus. Davi é o líder, é o instrumento de Deus. Até para fazer né? Deus permite que ele faça uma coisa errada para trazer algo sobre o povo. Para que o povo colhe o que o povo provavelmente já estava fazendo. Porque é isso que eu falo, quase passa desapercebido. Que aqui, de repente, o foco vem todo para Davi, porque era rei, porque ele que errou, porque ele que contou, porque isso, porque aquilo. Só que assim, o que está por trás de tudo isso? É um castigo sobre o povo. Porque o povo já estava irando Deus. Não era Davi que estava irando Deus, era o povo. Talvez Davi estava falhando em não repreender este povo. Mas lembrando que ele estava numa situação fraca, porque ele já estava vindo, né, da luta lá com o filho, ele já não sabia quantas pessoas estavam com ele, né, enfim, não sabia a força que ele tinha já sobre o reino, tá? Mas então veja que é Deus, né, que sempre foi Deus e sempre esteve no controle, agora tentando chamar a atenção e corrigir, disciplinar o seu povo que estava irando ele, tá? E usa tudo isso. Erros de Davi: não confiar em Deus, né, porque mandou contar. Erros da nossa vida, não confiar em Deus, por isso tentamos nos assegurar com números, com estatísticas, com quanto de dinheiro eu tenho, com tanto de poder eu tenho, com quanto de influência eu tenho, né? Como se isso fosse mais importante. Porque na verdade não era para ter confiança nisso, né? Não era para confiança. Na verdade a confiança sempre foi em Deus. Podia estar com um, né? Mas se Deus tem Deus, é a maioria. Eu acho que foi ontem, eu não sei se foi ontem que você fez, pastora, sozinho, que falava lá daqueles soldados que venciam, que seguravam a espada na mão, venciam 800 pessoas. Quer dizer, uma pessoa vencia 800. Enquanto todos ali, interessante que esse é um episódio no interior, né? Contando isso, guerreiro, que enquanto um ficava, né? Enquanto todos demais iam embora, né? Ali ficava um no meio da eira, no meio do descampado e vencia. Imagina, gente, é coisa quase que impossível de acreditar, e Deus dá a vitória. Então, quer dizer, não é a minha força, não é a sua força. Você veja que lá fala que um venceu 800. E aqui diz que ele tinha 800 mil. 800 mil. Então, gente, assim, encerramos assim o capítulo, né, esse capítulo 24 e o livro de Samuel, tá? Vai ser muito interessante agora você entrar com a gente no livro 1 Reis para você entender muitas coisas. Você vai ver você vai ver Davi dando instruções, né? Primeiro, alguns filhos de Davi ele brigando pelo quem que vai assumir o poder, o reino. Depois você vai ver que Davi dá instruções claras de como ele deve reinar, né? Como você vai saber, né? Salomão, como ele deve reinar e sobre Israel. Davi pontua assim algumas pessoas, você vai ver Davi falando de algumas pessoas que fizeram mal para ele, ou seja, a gente sempre fala, Davi não fez mal, mas ele encomendou a alma de uns, né? Então, por isso que a gente pede que você continue conosco, né? E amanhã você vai poder conhecer mais e mais ainda dessa continuidade dessa história, tá bom?